Salve, salve, meu povo! Chegando mais uma segunda-feira de feriado hoje. Papo Franco RS, o programa que mais cresce aqui no sul do Brasil. Estamos chegando devagarinho, chegando de mansinho, como a gente sempre faz todas as segundas-feiras, abordando assunto, abordando tema, dividindo com o pessoal aí os conhecimentos, o pessoal participando, o pessoal sempre chegando, agradecendo a todos que sempre acompanham o Papo Franco RS, que mandam recado, que me chamam no WhatsApp para trocar ideia. É muito bom e muito gratificante isso aí. E já avisando o pessoal mais uma vez, como já é de praxe, né? Se inscreva lá no canal no YouTube, tô voltando a fazer vídeos novamente lá. Se inscreva no canal no YouTube do Papo Franco RS, me sigam lá também no Instagram do Papo Franco RS, sigam lá pra gente continuar mantendo conectado, trocando as ideias legal. E hoje aqui, daqui a pouquinho, tem o Alê Santos que vai trocar uma ideia com nós. E hoje também está aqui um amigo também que faz parte aqui da equipe do Papo Franco, que vai estar participando e trocando ideia com nós, direto de Minas Gerais, Rogério Vaz. Tudo bom, Rogério? Tamo junto, boa noite todo mundo aí. Satisfação de novo aí, tá conectado aí com todos os ouvintes aí, os amigos, você, Dudu, também, da Rádio Reação, Papo Franco. Isso aí, meu, te agradecer aí por tá fortalecendo, tá junto aí, trocando essa ideia. Tu já é da equipe, né? Tu é sócio. Já somos juntos, né? Já estamos na parceria aí. Isso aí. Eu te falar que estamos na semana aqui da Feira do Livro em Porto Alegre, sabia? Ó, que bacana, cara. Uhum. Bacana. Satisfação imensa. Eu tenho um sonho ainda de conhecer aí. É Bienal também, né? Em dois anos que acontece. Não, aqui é todo ano. É todo ano? Todo ano. Ó, já mais um motivo para estar conferindo, hein? Todo ano tem a Feira do Livro aqui, né? E é bem bacana. E ontem que uma amiga que participou aqui do programa, a Mayura, daí me falou, né? Tu vai fazer algum programa com isso? Eu pensei, olha, meu, sem querer, eu falei pra ela, sem querer acabei. Tem o Ale que vai participar daqui a pouco aqui, tem o Rogério também que pode participar e a gente podemos desenrolar sobre isso, né, meu? E tu tem algum... Demais. E tu tem algum livro específico que tu poderia indicar pro pessoal aí que tá ouvindo? Como a gente tem aí o Alê Santos, né, que vai participar da entrevista de hoje, está até aqui do lado aqui, ó, Rastros de Resistência do nosso grande Alê Santos. Salve, Alê! Então, assim, e uma satisfação muito grande, né, do Alê Santos ter lançado esse livro esse ano, né, esse ano não, foi no ano passado, se não me engano, né, ele vai falar pra gente sobre isso, né, e é um cara aí que vem despontando, né, que vem surpreendendo a cada dia, a cada semana, né? Ele sempre tem uma novidade aí que nos surpreende. Isso aí. Deixar um abraço aqui para Eli da Abreu, já tá mandando um salve para nós aqui. Eli da Abreu, o Maicon Alves, alô DJ Jara. Gustavo Franco também, já estão chegando aí aqui pelo Facebook, o pessoal que tá acompanhando pelo Facebook aqui, que já tá chegando firme e forte aqui. Hein, Rogério, eu queria conversar contigo um negócio. Entramos no mês da consciência negra, né, meu? E já começou aquelas coisas que a gente já espera, né? Que a gente até tá falando que agora é o mês da paciência negra, né? É verdade, né? É engraçado, né? O mês da consciência negra é semelhante ao Natal, né? Papai Noel. Só que o Papai Noel da consciência negra é o Morgan Freeman, né? Então, assim, já é de praxe, né? Se tem aquela coisa não é consciência humana, não precisamos de consciência negra, e é cansativo, né, cara? É cansativo, mas assim, estamos aí para fortalecer, né, para pontuar quanto se deve, né, que eu acho que tem coisas que a gente não precisa ficar se explicando, né? Eu acho que tem coisa que cabe a gente se nutrir de uma saúde mental, né, de se preservar, né, e aonde é nutritivo, onde existe um debate que acrescenta, aí sim, aí é o nosso lugar de estar. Eu estava recentemente acompanhando essas tretas de Twitter, né, e eu tenho refletido muito sobre isso. Ela não acrescenta em nada, né, ela não acrescenta em nada no debate, né, não se tem um aprofundamento, um conhecimento ali que agrega, né. E eu acho que vale, né, todos nós agora, nesse momento, refletir sobre aonde devemos entrar, com a nossa opinião, com o nosso conhecimento, né, e também com questões que a gente precisa avaliar, né, até onde se deve, né, até onde acrescenta. Porque tem pessoas também que não querem ouvir, né, tem pessoas que já têm suas ideias formadas e aquilo ali está pronto e enlatado, né, então acho que
Fica essa dica aí, né? Eu, Se é que pode ser. sim, eu confesso pra ti que depois de... Até eu faço terapia toda semana, né? Toda segunda-feira eu tô fazendo terapia. E acho que com a terapia eu dei até uma boa diminuída e automaticamente eu tô evitando, assim, né, meu? Não tá mais entrando nessas tretas de internet, né? Antes eu entrava direto e as pessoas me marcavam lá e eu ia bater boca, mas hoje É hoje eu já isso. olho assim, olha, meu, esse é isso que ele pensa, tá bom, eu vou entrar numa coisa mais... Eu creio assim, Dudu, tipo, tem muitos debates que acrescentam, né? Então, assim, os nossos grupos lá, né? A gente tem grupos que você tá, outros que eu tô, você, né? Tem grupos que a conversa é viva, né? Que a conversa, ela acrescenta, né? Verdade. Por mais que a gente entre alguns equívocos, né, que pode acontecer, né, a base do debate ela é sempre a base do conhecimento, né, aonde que a gente vai buscar informação para validar essa informação aqui, né, então assim, tem muita coisa na internet que ainda é produtiva, né, mas eu creio que se dá muito pelo fato de onde procurar, né, e como procurar. Né? Então, assim, quando as informações estão muito soltas, pessoas mais ingênuas podem cair nessa questão aí de fake news, enfim, esse emaranhado de situações aí que a gente já conhece, né, e percebe como que é danoso, não só para as informações, mas para a nossa saúde mental. Né? E eu não sabia que você estava fazendo terapia, né? Então, assim, pretos e pretas, por favor, pelo amor de Deus, façam terapia. Isso vale para mim também. Não, e automaticamente, meu, que a gente vai se moldando com o tempo, né? Vamos vendo as coisas. E eu posso dizer que foi pela terapia que hoje que eu prefiro não tá mais nessas tretas aí, sabe? Eu prefiro ficar absorver coisas que nem a gente tem no nosso grupo lá que a gente participa, e em outros grupos que eu vejo também, e não vale mais a pena a gente tá entrando e tá debatendo que agora esse mês vai ser complicado. Ainda ontem eu vi algumas coisas que a primeira coisa que eu fiz na hora, assim, que eu vi, meu, eu vou excluir, não vou nem responder, me marcaram até em algumas coisas, eu pensei, vou excluir a pessoa. Não vale a pena, a gente tá há anos falando e falando, entra ano, sai ano. Esse ano, o que a gente viu das manifestações, né? Sim, sim, cara. De tanta coisa, e a pessoa chegar ao ponto de chegar nesse mês e dizer que não, que é isso e aquilo, eu olhei assim, não, eu vou excluir. Esse ano de 2020 é um ano muito atípico, né, cara? E assim, não só pelo fato de todos nós estarmos numa pandemia, né? Também pelo fato de que muita coisa tem acontecido além da pandemia, né? Por exemplo, uma coisa que me tocou bastante é o assassinato, as manifestações do George Floyd, né? Uhum. E analisar aqui sobre a ótica de um brasileiro é muito interessante porque se morre um George Floyd todos os dias aqui. Não é verdade? Concordo. Não, corrigindo, a cada 23 minutos morre um George Floyd aqui no Brasil. Né? E é interessante a gente ver essas narrativas, né? As diferenças de posicionamento. Né? A comunidade negra nos Estados Unidos ela é muito menor do que no Brasil. Nós somos 54% da população aqui no Brasil. Lá, não sei se é 13%. 17%. 17%. Né? E eles conseguem toda essa manifestação, né? Esse embate, né? Vamos dizer assim, necessário. Né? Que desde a década de 60, dos movimentos dos Panteras Negras, assim, enfim, né? Aí a gente tem Martin Luther King, a gente tem Malcolm X, fazendo todo um processo ali de combate, né, às mazelas que a gente tem, né? A gente vê vivo isso lá, né? E aqui no Brasil a gente vê isso também muito vivo, né? Eu vejo vivo isso aqui em cada irmão aí, em cada amigo que tem essa consciência, porém ela, como que eu posso dizer, ela é desfeita na fake news, ela é desfeita no boato, né, no meme, uhum. Né, e de certa forma coloca-se situações, né, de crianças morrendo, né, como era só mais um bandido, né, então assim, se ridiculariza, né, de uma forma muito engenhosa, né, eu acho que a questão estrutural no Brasil ela é muito engenhosa, Dudu, ela trabalha de uma forma
que no Brasil eu falo que o racismo estrutural ele é perfeito, cara. Ele é cirúrgico. Ele vai nos detalhes, né? Como tu acabou de dizer, negócio das crianças, da mortalidade, né? De crianças negras, a gente vê que não causa nem a comoção. Sim, sim. Já sim. teve casos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que já teve casos de crianças brancas assassinadas, que parou o estado, os veículos de comunicação pararam para aquilo ali. E enquanto já morreu crianças negras aqui, não nem comentado foram. Os comentários surgiu através das redes sociais e a gente falando. Mas não há, é uma comoção seletiva, né? É por isso que também é um assunto que a gente tem que conversar sobre a consciência negra, sobre essas comoções que rolam, né, meu? E assim, a Gabi Preta, a youtuber, ela fez um trabalho muito interessante com relação a essa desconstrução das nossas narrativas, né? Ela pegou até mães que perderam os filhos mortos pelos policiais, né? E ela conversou com elas, fizeram assim uma troca de ideias muito interessante. E eu não lembro de qual acho que é da Ágata, não lembro agora a pessoa que ela entrevistou. E elas colocaram assim, começaram a fazer uma distribuição tão grande e massiva de desconstrução da imagem da criança, botando imagens de uma outra criança com uma arma segurando, falando que era traficante, entendeu? Eu vi isso aí. Você viu? É uma desconstrução muito engenhosa, justamente para abafar essa possível manifestação no mesmo âmbito do que acontece nos Estados Unidos com George Floyd e por aí vai. Então, assim, precisa se entender que existe uma questão estrutural, né? E essa questão estrutural, eu até ouso dizer que ela é muito cirúrgica, né? Ainda ontem, num grupo de WhatsApp, que era um grupo de carnaval, né? De pessoas carnavalescas aqui do Carnaval de Porto Alegre, que ontem aí entramos nessa questão, sem querer acabamos entrando na questão do racismo estrutural, porque foi levantada ali uma questão de alguns negros sendo contra o slogan "Vote em Negro". Eles eram contra isso, que eles acreditam que a gente não poderia levantar essa questão de preto votar em preto e tal. Aí eu deu a caso de eu ouvir alguns áudios, coisas, e me manifestei sobre isso e falei sobre o racismo estrutural, que é onde eles mesmos estão participando sobre isso, né? Mas sim. desconstruir um preto é complicado, né? Não, mas a situação é exatamente essa, né? Tem muita gente que ainda não se encontrou, né? Verdade. E aí que a terapia ela pode ser um ponto muito interessante, no sentido de precisamos olhar no espelho. Precisamos olhar no espelho, né? E eu tenho muita empatia quando eu vejo um outro irmão e ele ainda não conhece muito, ou está procurando, né? É difícil quando você pega aquela pessoa que já é intransigente, né? Que é de direita, que fala que cota é esmola e por aí vai, né? Mas assim, quando a gente tem isso, por aí vai. Né? E também das situações recentes que a gente tem aí, né? De ver o cara lá falar assim, não, mas eu sou eu sou negro. Aí você olha pro cara lá, o cara mó brancão, né? Tipo, querendo reivindicar a negritude dele porque o trisavô, o tataravô dele lá era negro, né? Só que isso aí já é uma outra questão, né? Mas é bem isso. Né? Tantas questões que a gente vê que, como tu falou, né, meu, o racismo estrutural e ou melhor, o processo de colonização, ele foi muito perfeito, né? Muito perfeito, que em pleno 2020 as pessoas ainda não se agarram em muitas falácias aí, e a fake news em cima da gente, ela é muito forte, né? Muito forte. E assim, a fake news começa em 1888, né, cara? Quando a heroína lá, a princesinha, assina o papel lá, né? E é um mar de rosas para todos os nossos ancestrais, né? E a gente sabe que a história não é bem assim, né? E depois de 1888 a gente tem uma reconstrução desse Brasil, né? Pela vinda dos europeus para cá, né?
onde se tem ali, vamos caracterizar aí, e eu tenho que dar o crédito aí ao nosso grande AD Júnior, né, pelas primeiras cotas, os primeiros cotistas aqui do Brasil, né, os europeus que vieram com passagens pagas, os europeus que vieram com terras, os europeus que vieram com escola para os seus filhos, né, e aí essa reconstrução, essa reconstrução da vida deles aqui no nosso país, né, com todas essas garantias, né, e esses créditos, eles tiveram que trabalhar duro? Tiveram que trabalhar muito duro, né, mas eles tiveram por onde, né, fazer, né, por onde correr. E diferente de nossos ancestrais, né, que não tiveram nem por onde correr, né, nem por onde, né, começar. Então, assim, é uma questão que, analisada sob o ponto de vista, quando a pessoa fala assim, eu sou contra cotas, mas que tipo de cotas você é contra? Você é contra as cotas lá dos europeus? Você é contra as cotas do boi lá, quando se você for filho de, até 1972, não sei. Sim, a lei do boi. Se você for filho de fazendeiros, né? De 64 até 80 e poucos ela durou. É verdade. Né? Você tem direito a fazer o curso aí das áreas agrícolas, né? Então, assim, você vê essa costura muito bem feita, onde você dá privilégios a um certo grupo e o outro grupo é só marginalizado, né? Então, é uma questão que, se estudada a fundo, você vai chegar nas respostas, né? Mas se você tentar lidar com isso só de uma forma rasa, como várias entidades fazem, né? Então você tem essa distorção, né, como se tem hoje. Eu estava vendo, falando isso aí, agora lembrei do negócio ainda ontem, eu estava conversando com a Kênia, aquela parte do Nego Drama, você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. Por que eu estou falando essa parte que ele diz? Olha aí o Ale chegando aí. Por que dessa parte aí? Porque foi um momento... Foi um momento que eu estava vendo uma entrevista até que o Ale estava participando. Salve, irmão! Opa! Grande Ale Santos! Grande Ale, tudo bem? E aí, prazer falar com vocês, irmão, como vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo. Já te agradecer aqui pelo tua correria toda e tu tá participando aí do Papo Franco. Muito obrigado aí por estar fortalecendo esse programa aqui que está crescendo cada vez mais. Muito obrigado aí, Ale. Tamo junto, e importante estar aqui, a gente sempre trocando essa ideia em espaços que a gente pode construir, né, cara, construir junto. A gente estava conversando aqui um assunto, a gente falando aqui um pouco sobre o racismo estrutural, já vamos até entrar na questão do teu livro, do teu trabalho, do prêmio que tu ganhou há poucos dias. A gente estava entrando numa questão que eu falei para ele de um trecho da música do Nego Drama do Racionais, que diz ali, né, você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. Eu lembro daquele do podcast que tu participou, do Flow, que tu participou no YouTube ali, esqueci qual é o nome do programa. É o Flow mesmo. Que a gente estava falando aqui sobre o racismo estrutural, lei do boi, as cotas que os brancos tiveram, e que tu estava explicando, por mais que tu estava explicando aquilo ali pro rapaz, o rapaz mesmo assim, tipo, não concordando, que parecia que estava querendo dizer isso, sabe? O que eu tenho a ver com isso? Porque, tipo, foram pessoas lá que foi meu trisavô que passou por isso, por que eu agora tenho que concordar com as cotas, com isso, com aquilo, sabe? É aquela questão que eles não querem entender, sabe? Tem a gente tem uma parte da população, e é muito tenso lidar com isso, a gente precisa entender como a gente vai funcionar como civilização mesmo, porque tem uma parte que não aceita e não vai aceitar, porque uma parte que está muito mais ligada às suas crenças de como o mundo funciona, tá ligado? E o Monark lá no Flow, ele é um cara assim, ele é um cara muito cheio de crenças, e essas crenças não são racionais. Então, quando você não racionaliza toda essa ideia, você vai só colocar suas emoções nela e vai tomar decisões com base nessas emoções. E a gente vê isso, inclusive, na política nacional. A gente tem aí uma discussão que não deveria existir sobre vacina, e uma galera falando que essa vacina é comunista e que essa vacina ela é antigovernista, sabe, esse tipo de coisa. Então as pessoas estão envoltas, e as pessoas são muito mais lúdicas do que racionais. E esse fato de ser lúdico é o que impede que todo mundo entenda a construção do racismo estrutural, cara. É nítido, sabe? É muito nítido as nossas divisões, é muito nítido
A gente vê um país que se você for num restaurante muito rico, ou se você entrar no shopping de classe alta, assim mesmo, você vai ver negros servindo e você dificilmente vai ver negros sentado nas mesas ali. Então não faz sentido, né, cara? A gente vive nesse país que é segregado, mas que esconde essa segregação, que não aceita isso. Ô Ale, esse antagonismo, você acha que esse antagonismo que a gente percebe ele de forma muito clara a partir, não sei, eu acho que de 2012 para cá, e a gente consegue entender as cotas. Você está me ouvindo bem? Parece que deu uma cortada aí na sua conexão. Tô ouvindo agora. Esse antagonismo se dá a partir de 2012, quando se tem o início das cotas. E será que a gente pode se dizer que uma parte da sociedade tinha como, vamos colocar aqui, como um salário psicológico? Eu posso até ter um sentimento aqui, uma vida sofrida, mas os negros são piores que a gente, então eu tenho aqui um salário psicológico, né? E a partir das cotas, você rouba esse salário psicológico deles, né? E a gente se tem a partir daí esse antagonismo, a gente pode fazer essa descrição, ou essa leitura? Eu não acho que esse antagonismo nasça da população que tá aí nas ruas, tá ligado? Da galera, tipo, branca pobre mesmo. Não foi uma parada que nasce. Eles já têm o racismo deles, que a gente vê na década de 90, a galera falando abertamente que negro não servia para propaganda. Tem um vídeo aí do pai do cara antagonista falando disso. Então eles já têm esse racismo. Eles esconderam um pouco esse racismo porque a gente entrou numa onda mais progressista a partir dos anos 2000. Mas quando a gente entra nessa onda progressista, você já começa a ver uns grupos políticos se mobilizarem para espalhar algumas narrativas. Então, você tem aquele diretor de jornalismo da Globo que escreve um livro chamado Nós Nunca Fomos Racistas, tá ligado? Tipo, menos de 10 anos da Constituição criminalizar o racismo, o cara escreve um livro chamado Nunca Fomos Racistas. Os Estados Unidos começou a garantir direitos civis para negros com Luther King na década de 60. O Brasil só foi garantir na década de 80. Então, esses grupos, que são essas elites que dominam o jornalismo, as rádios, você vê hoje no Brasil asqueroso algumas rádios aí, como a Jovem Clã, que o Brasil com mais de 150 pessoas, mortas por conta da Covid, levam pessoas que não deveriam ganhar o holofote, como Olavo de Carvalho, com pessoas racistas, alguns comentaristas que passam pano mesmo, que parece que defendem a supremacia branca no país. Então essas elites, elas mobilizam para construir as ideias chaves, né? O Gessé Souza, ele fala um pouco sobre isso, né? Que o jornalismo, ele chama de ideias forças ou ideias chaves, são as ideias que realmente vão inundar o imaginário das pessoas, e essas ideias são difundidas pelos veículos de comunicação. E quem detém o controle dos veículos de comunicação são as pessoas que vão conseguir conectar. Então, quando a gente vai surgir aí movimento digital por conta da internet, a gente não tem uma democratização da comunicação como a gente imaginava, como era uma premissa progressista da esquerda do século passado. Porque daí você tem grandes empresários como o velho da Van, que coloca uma grana absurda no youtuber, e aí no youtuber da direita que espalha fake news, e essas fake news chegam no zap das nossas tias, das nossas avós, que nem sabem qual é o nome do youtuber, tá ligado? Enquanto os nossos vídeos, como criadores independentes, como produtores de conteúdo, não chegam na nossa própria família. Verdade. Então, quem detém essa grana controla a comunicação, e a internet também faz um pouco disso, produz isso. Não, o próprio Brasil Paralelo, eu recebi um link patrocinado deles, onde o YouTube tinha cancelado lá, não tinha ocultado lá o conteúdo deles, e eles começaram a fazer a comparação do conteúdo deles com o conteúdo de algumas músicas de funk, né? Falando que aquilo lá que precisa ser ocultado. Desmonetizado. E eu olhei para aquilo lá e falei assim, gente, isso aqui tem uma raiz tão grande aqui nessa narrativa. E quando você vê, não é à toa que a gente está passando uma CPI de fake news aí, e que a gente vê vários influenciadores sendo patrocinados por dinheiro de grandes empresários que têm aí seus viés liberais, racistas.
tem um empresário que foi um patrocinador do Constantino, que foi o maior doador de campanhas políticas no país ali, nesse ano, mais de 150 candidatos. Então você vê que as estruturas não estão democratizadas, e essas pessoas têm o poder de conectar as ideias, forças com a massa, tá ligado? Então, tipo, a gente não tinha no Brasil um medo comunista, não existia, porque o comunismo nunca existiu no nosso país. E aí você simplesmente chega... eu lembro que uma vez eu peguei um Uber e um irmão até mesmo, ele começou a falar, mano, essas escolas estão propagando, a escola pública está propagando comunismo. Eu falei, cara, a escola pública não tem nem cadeira, tá ligado? Algumas escolas públicas não tem nem professor, que está propagando o que naquela porcaria, tá ligado? Eu estudei em escola pública e você não vê aí gente saindo da escola pública querendo abandonar os seus iPhone, abandonar os seus tênis de marca aí, e abraçar um projeto comunista. Então você vê que tipo, essas ideias foram espalhadas na sociedade por uma parcela da elite econômica e que tinha intenções, então elas mesmas nem acreditam nessa boçalidade, nem nessa besteira que a gente está falando, mas elas sabem que vão influenciar a tiazinha que está indo na igreja e que de repente um pastor da Universal que é aliado com as milícias está falando alguma coisa que vai valorizar o candidato dele ou que vai depreciar o candidato de outro partido. Então essa é a realidade, tá ligado? É que infelizmente o povo da periferia, por mais que tenham acesso à internet, ainda não eles têm uma dificuldade de chegar nessas informações que a gente costuma conversar aqui, né? Falhou, acha aí do Alessandro. Eu acho que ele está tendo uma Mas aí, Rogério, conexão. Mas é verdade. E assim, o Ale tinha até tocado num assunto muito interessante aí, que é a questão das igrejas. Então você... Né? Acabou de então você pegou aí a pergunta? Não peguei, Val. Eu disse antes ali que assim, hoje, por mais que a periferia ela tenha um acesso à internet também, tudo, mas é muito difícil, tipo, esse assunto que a gente conversa aqui, até o teu conteúdo, o meu conteúdo, do Rogério, de entrar na periferia, né? É bem complicado isso. Porque não faz sentido, assim, sabe? Olha, deixa eu só dar uma acrescentada aí. Claro. Você tinha tocado num assunto muito interessante aí, né? O Dudu falou sobre a periferia, né? Mas tem a questão das igrejas também, né? Que está sendo uma ferramenta muito combativa, né? Nesse sentido. Sim, porque assim, você não... principalmente essas estruturas religiosas não têm interesse em questionar o sistema, né? Você tem um crescimento no Brasil nas últimas décadas de teologia da prosperidade, que é uma das teologias evangélicas, e algumas teologias que vão individualizar o desempenho, tá ligado? Então, se você acredita que existe uma força ou uma estrutura que é o racismo impedindo você de crescer, você está desacreditando de Deus. Essa é a ideia deles. Então, na relação de sucesso só existe você e Deus, e quando você tenta colocar alguma outra coisa, você está traindo Deus. Esse pensamento ele vai se aproximar dos pensamentos de meritocracia da extrema-direita. Então, você tem assim esse pareamento de imaginários e de ideias que essas igrejas se propagam. Para eles é mais difícil, eles não querem aceitar que existe sim uma desigualdade no mundo, que essa desigualdade ela foi construída por outros homens e que o fato de algumas pessoas não conseguirem ascender é por conta de uma estrutura, por conta de um sistema. Então você vê também que para eles sustentarem as suas próprias teologias, isso já acontecia muito antes disso infectar a política, eles tentavam desqualificar tudo que eles chamavam que era do mundo, né? Tipo, o que é do mundo, você não pode assistir a mídia do mundo, você só pode assistir a mídia nossa. Verdade. E depois de um tempo, com o governo Bolsonaro, você não pode assistir os jornais de esquerda, como se todos os jornais do mundo fossem de esquerda. Como se a BBC de Londres estivesse interessada em derrubar o Bolsonaro. Tá? Tipo, é a mídia globalista lá do New York Times que está interessado em derrubar o presidente de um país aqui na América Latina. E isso cria... Isso funciona, né, cara? Não, funciona. E cria umas dissonâncias muito absurdas, porque aí a galera, por exemplo, ataca a Globo de uma maneira irracional. A Globo tem que ser atacada, criticada como todas as empresas de televisão e jornalismo,
mas o ataque que as pessoas fazem à Globo ignora e faz as pessoas se tornarem insensíveis ao pensamento, à manipulação da Record, que também é uma empresa que tem seus interesses, que está ligada a um bispo que já foi indiciada por corrupção, que está ligado a uma igreja que no Rio de Janeiro tem vínculos com as milícias e que lavou 7 milhões de reais, e que ela nunca vai falar dessas coisas dela mesma ali na sua própria canal de televisão, que é uma mídia que essa sim precisa do investimento governamental, porque a Globo, apesar de receber milhões do governo também, ela é, se não me engano, a 4ª maior televisão rede do mundo, então se algum governo parasse de investir nela, não seria aquela coisa que ia destruir ela, mas quem tem crescido com o investimento do capital do governo é Record, é Rede TV, são pessoas que começam a colocar jornalistas e trazer bolsonaristas para reforçar a visão do governo, e quando as pessoas só estão atacando uma, elas param de perceber as outras. Param de assim, beleza, a Globo é o lixo, vou assistir a Record, que vai me passar um monte de coisa que eu não vou perceber. Então, é complicado. É bem interessante aí que você falou que é válido, né, essa crítica à imprensa, né, ela é muito válida e necessária, né, só que ela se faz de uma forma muito ingênua, né. Sim. Não só eu tive com a Miriam Leitão, né, na Fliarochá do ano passado, e eu questionei isso ela, né, eu falei, você tem que ter uma saúde mental muito grande, né, para assimilar todo esse ódio, né, toda essa construção. E ela falou que, da mesma forma como ela recebia esse ódio, que ela tem recebido, lógico que agora é diferente, né, foi muito no início, ela recebia esse ódio dos eleitores do PT, falando que ela era de extrema direita, que a Globo lixo. É fácil a gente lembrar, você joga no Google aí, você vai ver muita Sim. coisa aí de progressistas, esquerdistas, atacando a emissora Globo, né? Mas é válido, aí a sua reflexão é muito interessante, que é válido sim criticar a emissora, mas não dessa forma ingênua como a gente tem visto, né? Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, nas eleições municipais, você tem todos os partidos que estão envolvidos nos maiores escândalos de corrupção do Brasil, todos, inclusive um que está crescendo muito, que é o PSC, que é um partido ligado às narcomilícias pentecostais do Rio de Janeiro, é o partido que ganhou mais candidatos aqui, então a galera fica toda, não, o PT destruiu o Brasil, o PT destruiu o Brasil, porra, e os outros, cara, tá ligado? Então, essa irracionalidade, as pessoas não conseguirem mais pesar as diferenças, e a pessoa falar, já que eu vou criticar o partido por corrupção, vou criticar todos da mesma maneira. Mas exatamente. E aí a galera para de ver o candidato que está ali, para de ver quem é a pessoa e ver a marca que está na pessoa. E essa marca foi colocada de uma maneira que deixasse o nosso debate totalmente irracional. E esse debate e essa marca, por exemplo, também pega nas pessoas que discutem o racismo. Ninguém quer discutir o racismo, é coisa de esquerdista, é coisa de comunista, coisa de quem está querendo separar o Brasil. E o grande debate público fica machucado por isso, inclusive por algumas pessoas e candidatos que são antinegros, mas que tentam subverter a pauta. Sim, né? Pode falar, Dudu? Não, pode conclui aí que deu. Tipo assim, a pessoa que tiver interesse mesmo em aprofundar e conhecer o assunto, ela chega nas respostas, né? Tem aí o rastro de resistências aí que tem muita informação condensada ali para a pessoa assimilar muita coisa que acontece, né? Então, assim, enquanto a gente estiver no debate raso, né? Enquanto a gente estiver acusando, somente apontando o dedo, eu acho que não vai acrescentar muito, né? Olha, a gente se fala muito, eu acho que desde quando eu iniciei o Papo Franco, em janeiro, a gente comenta muito sobre a Lei 10.639, né? Eu acho que quase todas as que participaram aqui, a gente sempre entra nessa questão, né? Tu tá no teu segundo livro, né? Tô escrevendo ele, né? Aí, assim, ó, eu queria saber de ti, assim, ó, como que o teu livro poderia, de repente, entrar nas escolas, porque como tem muita informação da nossa história ali, que poderia ser colocada dentro das escolas, né? Como tu acha que, de repente, ele poderia... Sabe que quando eu escrevi o Rastro de Resistência, eu tinha medo do livro gongar, assim, sabe, de flopar totalmente por conta do governo Bolsonaro. E, porra, é as palavras que ele odeia, rastros de resistência, tá ligado? Resistência negra. E eu falei, mano, os caras vão suprimir essa palavra.
e não só por conta do Ministério da Educação, mas por conta de outras escolas que estavam assumindo posições bolsonaristas. Mas isso não aconteceu, na verdade, hoje tem escolas que estão comprando meu livro para sala de aula, tá ligado? Já tem algumas escolas que têm feito isso em São Paulo, em Rio de Janeiro, e eu tenho conversado com algumas plataformas educacionais. Essa lei ela é muito importante, e tão importante que ela está fazendo falta para o nosso país, tá ligado? Porque hoje, se a gente está em 2020 discutindo se o Brasil é racista ou não, ou se cotas são importantes, é porque as pessoas ainda não conhecem toda a história do nosso país como ela deveria ser ensinada, tá ligado? As pessoas ainda não entendem que a escravidão não foi um ato de bondade das pessoas no país, não entendem que apesar do Brasil ser um país muito mestiço, de ter muita mestiçagem, assim, ainda vigora uma diferenciação racial e que a construção do que é negritude, do que é branquitude, é uma configuração regional brasileira que não funciona nos países, mas só funciona e que funcionou para hierarquizar pessoas no nosso país e não entendem que existiram muitas pessoas que reivindicaram, que foram antirracistas antes mesmo da abolição e que essas pessoas geralmente estavam nos quilombos e que quilombos não eram inimigos do Brasil, que na verdade queriam liberdade das pessoas negras. Então, assim, essa lei fez falta. Infelizmente, são coisas que se você vai discutir com o brasileiro médio, você não conhece, ele não conhece, por não conhecer, ele propaga um monte de ignorâncias. E se você vai discutir com um brasileiro que se acha da elite, pior ainda, porque a gente tem a pior elite do mundo, a gente tem uma elite totalmente ignorante, burra e que se orgulha dessa sua burrice, né? Quer falar, Rogério? Verdade. Quer falar, Rogério? Pode falar aí. Não, é que a gente entra sempre nessa questão mesmo, né? Porque ele é ainda bem que está entrando aí em algumas cidades já, né? Como tu citou aí. Porque é um livro, né? Eu dei uma pesquisada assim por cima e pelas histórias que tu conta, reis que tu mostra ali, príncipes e tal. A juventude hoje, que eu digo, o pessoal principalmente do ensino fundamental, eles têm que saber disso, né? Para poder já... Quando eles já chegaram no ensino médio, já tem uma outra formação, né? Através desses conhecimentos que tu tá passando aí, né? Pois é, cara. Deixa eu assim, acrescentar aqui também uma coisa aqui, Ale. Claro. E te parabenizar também, né, pela indicação aí para o Prêmio Jabuti de Literatura, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa indicação aí e como ela representa. Acho que todos nós aqui também ficamos muito satisfeitos, né? Nos vemos partes, né, de quando... Pô, com certeza, mano. Né, assim, é surreal para mim, cara, porque eu nunca imaginei que eu conseguiria publicar o meu próprio livro e que ele fosse... Porque, assim, eu venho de uma cidade... interior de Minas Gerais, aqui divisa com São Paulo, onde não é a realidade para as pessoas de lá serem escritores, assim, reconhecidos nacionalmente, tá ligado? Então, por mais que eu tenha uma música do Emicida que fala, aquela música Orra, fala, eu estava acostumado trampar por hobby e viver com uns trocados, tá ligado? Era muito assim, mano, eu estava acostumado a escrever porque eu gosto de escrever, não porque eu sabia que isso ia ser algo maior, assim, para as outras pessoas. E de repente chega o Rastro de Resistência e além de chegar, ele já chega pesado, que é o meu primeiro livro, indicado ao maior prêmio de literatura nacional, tá ligado? Me colocando ali no hall dos escritores brasileiros, mano. Então, sei lá, nem sei se eu tenho sentimentos sobre isso ainda, tá ligado? É muito maior do que eu pude esperar e talvez só me motiva, porque eu tô muito focado no meu próximo livro. Eu quero revolucionar essa parte do meu próximo livro. Agora que eu senti o gosto de mudar as coisas através da minha escrita, eu vou querer experimentar cada vez mais e compartilhar esse sabor com todo mundo. E tamo junto. E que legal, né? Há um tempo atrás que o Rogério participou aqui, a gente estava falando sobre negros na literatura, né? E a gente conversamos sobre vários que tem aí que também não são mostrados, né? Não chegam nem a ser indicados na Academia Brasileira de Letras. E hoje a gente está conversando aqui com o Ale, que está com um trabalho que, pô, a gente que está acompanhando desde o início, desde lá do grupo que era Estilo Black, mano. A galera não sabe quantos anos eu tô aí tentando produzir conteúdo, né, cara? Tipo, só acreditando no conteúdo, mano. Não tô escrevendo sobre negritude porque eu achei que um dia ia virar alguma coisa, tá ligado? Tô escrevendo porque
porque é de mim, porque é uma das maneiras de eu me construir, de eu me descobrir sobre essas paradas, cara. E só que agora essa descoberta minha ficou séria, então eu tô indo muito além. E é muito legal, porque como a gente estava lá no Estilo Black acompanhando, trocando, já trocava as informações lá, e hoje a gente está vendo aí esse crescimento que está tendo no teu trabalho, é muito bom, né? Muito legal ver isso. O meu próximo livro, que é o Último Ancestral, que eu estou escrevendo, estou trabalhando nele agora, preciso entregar em dezembro. Ele vai sair pela segunda maior selo editorial do mundo, que é a HarperCollins, cara. Tipo, a editora que publicou originalmente Tolkien, há centenas de... É uma editora que existe há 200 anos, assim, cara, que publicou o Sherlock Holmes, e que nos Estados Unidos já publicou a Oprah, 50 Cent, Colson Whitehead, e em 2021 vai publicar uma obra afrofuturista brasileira, cara. Bacana, bacana. Uma curiosidade também, eu queria que você comentasse aí com a gente, Walter, sobre essa influência, né, e esse contato que você tem aí com a galera do rap, né? O Coruja BC1 até te cita aí em uma das... Os caras são muito louco, porque... Salve, Manalê. Leia Rastro de Resistência, salve meu Manalê. Show de bola. Tá ligado que quem me citou também, já eu tô ligado que vai sair ano que vem o próximo álbum do Planet Hemp tem uma citação do meu livro ali também, que o D2 me mandou. E o D2 essa sempre te curtiu, né? cara. O D2 sempre te curtiu, né? Lá no Twitter, lá, coisa sempre tava compartilhando, né? Ele é um dos caras que me apoia muito, assim, cara. Eu gosto muito dele, assim, sou muito feliz em poder trocar umas ideias e poder ser referência para um cara que é tão foda, tá na história do nosso país, né? E é muito louco porque vocês que me acompanham há um tempo sabem o quanto o rap, o hip hop teve ali por perto ali do nosso imaginário, das nossas construções, da gente querer se vestir igual a galera e tal, e de repente através do Twitter os caras se tornam meus parceiros, meus amigos, tá ligado? O Emicida escreve na orelha do Rastros de Resistência, e o Emicida é um cara que hoje, às vezes eu tenho uma ideia, ou às vezes descubro uma coisa interessante, eu mando para ele no Zap e a gente vai tocando, a gente vai conversando, tá ligado? Então isso também é uma coisa maluca, porque hoje eu me torno quase parceiro de pessoas que foram meus ídolos, tá ligado? O Rashid, o cara que participou do podcast dele, e que me inspiro muito nas músicas dele. É foda porque às vezes eu tô chateado com alguma coisa, eu coloco um rap, eu coloco um hip hop, e de repente eu fico feliz pra caramba com aquela música, sabe? Você tá indo na academia todo malucão, assim, com fone de ouvido. Agora eu não tô por causa da pandemia, mas na época você doidão, querendo levantar todos os pesos do mundo, ouvindo Coruja, depois ele te chama no WhatsApp, assim, cara, eu falei, caramba, cara, é foda, ainda não sei conviver com essa realidade que eu tô vivendo. Porque eu nunca vou deixar de ser fã desses caras, mano, nunca. Eles estão no meu dia a dia constantemente, assim. Não, são figuras muito necessárias. E é bem bacana, eu lembro da primeira vez que o Ed Rock apareceu na tela aqui pra gente trocar uma ideia, eu já fiquei assim, poxa, meu, tô conversando com o cara aqui, e depois acabou o programa, o cara chamando ainda aí, meu, gostou, meu papau, ele assim, poxa vida, meu, é muito legal, porque como tu falou, né, meu, a gente vem dessa base aí, né, meu, não adianta, o rap anda com nós, com essa militância toda que a gente tem, com esse trabalho que a gente faz, por mais que seja trabalhos diferentes, mas eles estão sempre junto ali, né, meu, direto e indiretamente, através de suas letras, e incentivando a nós estar aqui conversando, que a gente tá conversando aqui, né. Sim, o rap nos constrói, cara. Então, eu sinto lisonjeado em também, às vezes, poder, de alguma maneira, influenciar os caras, mano, e levar algumas histórias que podem inspirar eles. Olha, teve uma letra em questão, uma música, não sei se foi do MV Bill, agora não fugiu, que você colaborou, né, com o processo de criação da letra. Não, foi da letra não, na verdade, foi o lançamento do Ed Rock, que é... Qual que é? Nossa, esqueci o nome, aquele lançamento dele, que a Som Livre me chamou para escrever, tipo, a imaginar como explicar a letra, sabe? Fazer uma ação de divulgação, que era tipo aquele site Genius. É de onde eu venho, o nome da música do Ed Rock. Então foi uma época que eu acabei conversando com ele, a gente trocou muita ideia sobre referências da música, e eu escrevi esse texto para esse site especial de onde eu venho. Bacana. Interessante, bem bacana. E tu pretende através dos seus livros, de repente, expandir mais a questão a nível para outros países, algumas coisas assim? Cara, tipo, eu desejo muito, eu quero
disputar alguns prêmios internacionais de ficção científica, e eu tô trabalhando muito para isso, cara, é um desejo. Agora ainda não é uma realidade, mas é uma coisa que eu tenho trabalhado para isso, cara. Eu não posso dizer ainda por questões contratuais, mas eu tenho trabalhado como consultor criativo de uma série para um streaming, então talvez nos próximos 2021 eu possa falar mais abertamente sobre essas questões, sobre esse trabalho, mas eu já estou indo bastante além. Esse mês tem uma série minha que estreia em podcast. Eu tinha falado para todo mundo, já sabe que eu vou estar na Aurelo, que é uma plataforma de podcast, chegou no Brasil. O que eu posso dizer agora é que é uma série de ficção que eu escrevi, eu sou o criador e roteirista dessa série. São mais de 20 atores fenomenais, assim. Amanhã tem gravação com os atores, passar o dia todo gravando texto. E é isso, cara, eu tô fazendo muita coisa, eu tô numa das melhores fases, assim, de profissionais, e é muito estranho estar vivendo esse momento no meio de uma pandemia, cara, porque meu podcast acabou de entrar como exclusivo do Spotify, o Spotify comprou meu podcast, tem a Aurelo, que eu tô lançando essa ficção, meu próprio livro, O Último Ancestral, que vai sair pela HarperCollins, e vários outros projetos que eu tenho trabalhado. Ô Ale, fala para nós aqui, quando a gente começou aqui, a gente estava trocando uma ideia, eu e o Dudu aqui, como é que está o seu psicológico aí para esse mês de novembro, para assistir vídeo do Morgan Freeman, para escutar que somos todos humanos, como é que está o psicológico? Cara, eu não vou, esse mês de novembro eu vou abstrair, tá ligado? Se eu ver que tá rolando esse movimento, eu vou só sair da internet, porque eu tô produzindo muita coisa, esse mês de novembro tem muita coisa que eu vou lançar, que eu tô trabalhando alguns projetos maneiros. Eu vou focar na minha criação, porque até publiquei isso no meu Twitter, no meu Instagram. Esses movimentos, eles tentam nos aprisionar nas pautas, tá ligado? A gente quer falar de coisas novas. Exatamente. E o que a galera faz é puxar e colocar uma âncora. Eu falei, não, você não vai falar de Black Money, não. Você vai explicar se é preto ou se é negro, tá ligado? É tipo, a gente quer falar de progresso, mas não, você não vai falar de tecnologia não, Rogério. Você vai falar aqui para mim se cotas são segregatórias ou não. Então, a gente quer evoluir nas pautas e a imprensa brasileira e tudo tenta nos puxar. Eu já discuti muito sobre isso em 2019, 2018. Eu tive até em alguns programas reacionários, fui no Morning Show, fui no Flow Podcast. E então, se alguém me perguntar, eu só vou mandar os links do que eu já fiz, do que eu já falei. Para esse tema eu já tinha aqui falado, tudo já me expressei. Agora eu estou em outras pautas e quem quiser vai me acompanhar nessas novas pautas ou vai ficar para trás. Né? É hora da gente mudar um pouco, né? Ainda hoje eu vou participar até, não vai ser quinta-feira, de uma live que vai rolar as perguntas que a gente já sabe já, né? Mas mesmo assim, como já aceitei o convite, beleza, vou fazer. Mas hoje eu estava pensando, eu vou fazer até um vídeo sobre isso e até vou falar aqui, que nesse mês da consciência negra, ao invés da gente ficar entrando nesses assuntos que a gente está sempre falando, vamos falar isso, como o Ale falou, vamos falar de afrofuturismo, vamos falar sobre o Black Money, vamos falar sobre empresários negros que estão fazendo seus trabalhos, vamos divulgar os livros dos nossos escritores, vamos conversar e nos fortalecer, ao invés de falar essas coisas que a gente está sempre falando. Se eles querem entrar nesse debate, eles vão no Google lá, pesquisam, sabe? Sabe por quê? Porque, assim, além dos debates de redes sociais, existe uma realidade, cara. A realidade aqui fora da internet tá mudando. Obviamente não tá do jeito que a gente quer ainda. A gente tem um presidente racista e reacionário. Mas, cara, agora a gente tem um grupo de trainees negros que vão entrar numa empresa. Isso. Agora a gente tem jornalistas pretos fazendo rádio, fazendo TV. A gente tem pessoas negras assumindo. A gente tem escritores negros entrando em editoras de grande nome. Então... cara, o mundo vai ser preto. Isso você pode atrasar um pouquinho, mas principalmente no Brasil, onde nós somos 56%, não tem como segurar essa onda, como a Elza fala, a onda negra tá vindo, vai bater forte, cara. Então é isso, eu prefiro focar nessa onda negra. Eu sou um cara que nunca imaginei, agora eu vivo de escrita e de conteúdo, de podcast. Então eu quero trabalhar para que outros amigos façam e vivam disso também, ganhem essa liberdade de poder falar o que quer, quando quer, aonde quiser. E é isso, cara, não vou deixar que a galera me puxe para essas pautas, não. Talvez até volte 2021 se eu entender que é o momento de adicionar alguma coisa nova no debate, tá ligado?
Se você se sente à vontade e acha que você vai adicionar, não tem esse peso. Eu acho que a gente não tem que ter esse peso de negros tem que fazer isso, negros tem que fazer aquilo. Sinto que o que você acha, que se você acha que vai contribuir de uma maneira diferente que eu, que o Rogério, que o Edu, só faz, cara, faz. E se o ano que vem você falar, beleza, eu já falei sobre tudo isso, agora que eu falei de outras coisas, fale também. E se depois de um tempo você voltar e falar, mas agora eu queria falar um pouquinho mais sobre aquilo. Cara, faz isso, tá ligado? Tem a liberdade, né, Ale? A verdade é que a gente lutou tanto. O que a gente está fazendo aqui agora é tudo que a Abdias Nascimento, que Hélio Santos, que Lélia Gonzalez queria, facilidade de reunir uma centena ou algumas milhares de pessoas para nos ouvir, cara. Imagina como que era uma treta reunir tantas pessoas, reunir 50 pessoas no meio da ditadura. Hoje nós temos o poder de reunir milhares de pessoas para nos ouvirem, tá ligado? Então, isso é revolucionário por si. Hoje a gente tem esse poder, isso mostra que as coisas que podem mudar. Se a gente fosse falar de negritude na década de 40, a gente levava porrada, podia ser preso como vadio, tá ligado? O pessoal podia nos condenar como na lei da vadiagem, ou falar que a gente era capoeira, algumas dessas coisas. Hoje a gente pode falar, e se eles não gostarem, se danem, a gente vai continuar falando, né? Só porque uns babacas acreditam no Morgan Freeman que a gente vai parar de falar, cara. E mesmo porque vou passar essa dica para todo mundo, já entra lá no Twitter do Morgan Freeman, dê print em todos os tweets que ele apoiando o Black Lives Matter, e toda vez que alguém disparar o vídeo dele, você joga os prints dele falando do Black Lives Matter. Boa. Pessoal, é o seguinte, temos 5 minutos para encerrar o programa, já quero agradecer mais uma vez a vocês por esse grande bate-papo, foi muito bom, gostei mesmo. Agradecer aqui aos 85.724 ouvintes que estão acompanhando aqui pelo site, aqui que está rolando ao vivo também lá pelo site, o pessoal que está acompanhando. Muito obrigado, pessoal. Cada segunda-feira eu fico surpreso com o número, o tamanho da audiência que está tendo o Papo Franco. O pessoal aqui do Facebook também, a Valesca também que está acompanhando aqui, o Anderson Luiz da Silva, a Lilian Rocha, que já apareceu aqui no programa também, trocou uma ideia, uma escritora também, que tem um livro bem bacana, já esteve aqui. José Antônio também, o pessoal que está acompanhando aqui o Facebook. Vocês querem deixar aí as considerações finais de vocês, contatos, redes sociais, para o pessoal poder seguir o trabalho tanto do Rogério quanto do Alê? Cara, quem quiser seguir o meu trabalho, eu vou ficar feliz pra caramba. É uma arroba só, que é @savagefiction, Twitter, Instagram. Fortalece lá, cara, que é muito importante a gente compartilhar nossas ideias. Toda segunda-feira tem um podcast exclusivo do Spotify, que é o Infiltrados no Cast. Hoje sai episódio novo, daqui a pouco, falando sobre estereótipos cinematográficos e a desumanização do negro através do King Kong. E é isso, me sigam lá e tamo junto, cara. Obrigadão pelo convite, espero voltar aqui mais vezes. Show de bola. E tu, Rogério? É isso aí. Agradecer de novo a consideração aí, Dudu, por chamar a gente aí para bater esse papo muito produtivo, que foi o papo de hoje. Quem quiser acompanhar a gente aí nas redes sociais, é só puxar lá em qualquer rede social, @Rogério Vaz com U. E tamo junto lá, vamos fortalecer e bora crescer, galera. E acompanhe também o Papo Franco, logo depois dessa entrevista vai subir também pro YouTube. Quem quiser acompanhar, depois acompanha lá no YouTube, ela fica depois disponível também na página do Papo Franco RS. Siga o Papo Franco RS lá no Instagram também, que está crescendo bastante. Quero deixar um abraço aqui também pro Mauro Baracho, do canal Afroestima. Fizemos uma live bacana. Tem mais umas lives que a gente vai fazer juntos aí. Sigam lá ele lá no canal o canal no Instagram Afroestima, e no canal também, né? Canal Afroestima. E depois também essa live, acho que amanhã eu já coloco ela no podcast também, no Spotify, para o pessoal poder curtir lá também. Então estamos em todas as redes aí. Mais uma vez agradecer vocês aí, rapaziada. Obrigado mesmo. Muito bom esse programa de hoje aí. Vamos seguindo firme e forte. Que vocês tenham bastante saúde aí pra gente conseguir continuar seguindo nessa luta aí. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, pessoal. Abração. Valeu. Grande abraço. Valeu, pessoal. O Papo Franco RS vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Fique ligadinho aí durante a semana que eu vou postando as coisas aí, tá bom? Valeu, pessoal. O Papo Franco RS vai ficando por aqui. Tchau, tchau.